Tem um grupo aqui que eu fiz parte na França, mas que agora tem no Brasil, que são os Palhaços Sem Fronteiras, que fazem espetáculos em lugares em guerra, lugares em conflito, ou aqui no Brasil, né? Às vezes a gente não precisa tão longe. Em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar assim, mas então, por exemplo, eu fui em 99, no meio da guerra do Kosovo, fazer espetáculo nos campos de refugiados. Então, eu mesmo, quando eu estava indo para essa viagem, eu falei, nossa, será que as pessoas vão rir? Será que as pessoas vão achar alguma graça? As pessoas tinham famílias lá que o pai não estava, que eles não sabiam se o pai tinha morrido, se o pai tinha... Se vocês iam ver, eles estavam morando numa tenda, sem banheiro, assim, na miséria, naquela que a gente nem pode imaginar que o ser humano é capaz de chegar. E bom, quando a gente fez o espetáculo, foi um momento muito incrível. Por quê? Porque nesse instante a gente conseguiu tirar as pessoas um pouco daquela loucura toda e levar elas para um outro lugar, levar elas para um outro estado, para o instante, né, para aqui agora. É como se naquele 1h30 que durasse no espetáculo, é como se a guerra tivesse parado. E não é que ela depois, quando eles voltam para algumas pessoas, quando eu falei assim, mas quando vocês vão embora, eles ficam lá fudidos e tal. É verdade, sim. Só que, primeiro, durante aquela 1h30, se eu conseguir ajudar alguma coisa, aquela pessoa a sair, ela teve 1h30 de um momento feliz. Isso primeiro. E segundo, quando a gente vai embora, provavelmente eles ficavam conversando sobre o espetáculo, falando sobre a apresentação, sonhando, que provavelmente um sonho era só sonho com bombas. Quem sabe essa noite ele teve um sonho com uns palhaços muito loucos que chegaram. Então, poxa, eu acredito nisso. Então eu quero tentar fazer isso, se espalhar o máximo possível, deixando bem claro assim que quando eu fiz, né, o Palhaço Sem Fronteiras, não é que eu vou lá como salvador, não vou salvar ninguém, porque eu não tenho o poder de salvar ninguém, eu não consigo nem salvar, eu não consigo me levar minha vida às vezes à frente, quanto mais salvar o outro, né, seria muita pretensão, mas levar aquilo que eu acredito, que eu acho que eu sei fazer, que é a única coisa que eu sei fazer, que é a arte teatral, a arte do palhaço e do improviso, compartilhar com outras pessoas que estão precisando, que vai ajudá-las. E, obviamente, o meu aprendizado também foi violento, né? Imagina, eu fiz 15 dias desses espetáculos em vários campos. Imagina como eu voltei. Eu voltei totalmente transtornado, totalmente pirado. Aquilo mudou a minha vida. Então, não é só que eu fui lá ajudar. Não é Madre Teresa de Calcutá, não. Eu fui lá fazer o que eu sei fazer e recebi um puto de um presente de volta, que era aquelas pessoas lá me ensinando e me dando o tempo delas e estando em comunhão comigo naquele momento presente. Foram 15 campos do povo de Kosovo. Isso. Qual era a treta lá? Qual era a guerra? Não lembro direito. Era alguma coisa com a Albânia? Isso. Era exatamente a fronteira da Albânia com o Kosovo. Na verdade, estava tendo uma limpeza étnica na época. Então, começou a ter uma guerra lá e formaram-se esses campos de refugiados porque alguns lugares foram invadidos e a galera tinha que sair da casa dela, fugindo. E aí entraram as ONGs e aí formam-se os campos de refugiados. Então a gente passava por tanques para ir de um campo para outro. Você vê um tanque de guerra. A gente mora no Brasil, a gente não sabe o que é tanque. E você vê um tanque lá. A gente passava uma casa que foi bombardeada, que você só via a escada. A gente era parado em postos de controle das milícias, não era nem do exército. Então a gente, né, revistavam, que era muito louco, porque o cara falava, onde vocês vão? Não, palhaço, clown, palhaço. Palhaço? Que palhaço? Aí o cara abria as malas e tinha 500 narizes vermelhos. Arma de aguinha. Tinha arma cara, de que água. porra é essa aqui? Total, o máximo de arma que a gente tinha era uma arma de água. E bolas de malabares, e um trapézio, e umas roupas coloridas. E os caras não entendiam nada e aí acabavam deixando passar. Então a gente ia fazendo, na verdade a gente fazia 2 campos por dia, né? A gente fazia um espetáculo de manhã, ficava um pouco lá, interagia. No final também tinha uma coisa que era muito legal. Eles pediam, a gente fazia o espetáculo e depois do espetáculo a gente pedia para eles fazerem alguma coisa pra gente, para eles darem um presente pra gente, o que eles quisessem. Então, num dos campos, por exemplo, eles fizeram umas danças folclóricas e no final ensinaram a gente a dançar, e a gente dançava. No outro, eles cantaram umas músicas, ensinaram a gente a cantar.
Então, pra gente, esse era um momento muito emocionante. Esse era um momento que eu chorava, assim, porque nessa hora eles ficavam muito felizes, porque eles estavam cantando as músicas deles, eles estavam protagonistas daquele momento, eram eles que estavam lá e a gente assistindo lá. Então era um momento da troca. No primeiro momento a gente estava lá no palco, dando um presente pra eles, e no final eles davam um presente pra gente. E acho que é simbólico para eles também, por eles estarem sendo expulsos da terra deles, poderem, sei lá, uma forma de afirmar a nacionalidade deles, mostrando para vocês as danças deles, o folclore, etc. e tal. Sim, você tem razão. Até num dos lugares eles começaram a cantar, várias pessoas começaram a chorar, e depois o tradutor explicou que essa era uma música muito típica deles, muito forte, da nação, do Kosovo lá, e muitos deles se emocionaram. Foi um momento muito emocionante, assim. Porque é isso, né? Nessa hora eles afirmavam... E pra eles era muito... Porque, assim, imagina o que é um campo de refugiados. É um lugar, é um grande terreno baldio que as ONGs montam umas barracas e os caras ficam morando na barraca, indo no banheiro, que é um buraco, com pouquíssima comida. Aí chega, não acontece nada, é um tédio lá, vários dias os caras esperando o destino deles. Aí um dia chega uns mantimentos, aí outro dia tem uns médicos. Aí imagina um dia, de repente chegam 2 vans e começa a sair de dentro uns caras mais diferentes, com umas roupas coloridas. Ao invés de sair roupa ou remédio, começa a sair um trapézio, um monociclo, umas bolinhas coloridas. E a galera já começa a falar, o que está acontecendo, né? Então é uma mudança um choque na realidade deles lá. Só isso, o espetáculo é muito interessante lá, porque o espetáculo já começa na nossa chegada. Quando você chega, e normalmente as crianças que são as, que estão lá, começam a chamar, começa a avisar, de repente tem uns 70 moleques lá olhando, tentando conversar, e eu fui aprendendo umas palavras em albanês, que era a língua que eles falavam, então eu aprendi a falar como é seu nome e quantos anos você tem, que é a língua que você pergunta com uma criança de primeira, e os moleques ficavam mó felizes e tal, aí monta o cenário, que era simples, né? Era só uma cortina, porque se a gente precisasse evacuar de emergência, tocasse a sirene lá, a gente tinha que ir embora e deixar tudo pra trás, então não dava pra fazer um cenário, não é teatro fei caneca, né? A gente tinha que fazer uma cortina pra entrada e saída e o trapézio, era só isso. E aí, isso já causa uma mudança naquela rotina deles, já causa uma coisa, nossa, estrangeiro, que isso, tá. Os caras me chamavam de Mr. Bean, eu não sei porquê, eu amo Mr. Bean, mas eu acho que eu não tenho nada a ver com ele. Mr. Bean, aí virei o Mr. Bean lá, mais de um lugar me chamavam de Mr. Bean, porque acho que era pouca referência que eles tinham dessa coisa da comédia, do palhaço. E aí, uma vez que tava tudo montado, aí, lembra no começo que a gente falou do aquecimento? Não é que a gente saía fazendo espetáculo, não. Aí cada um tinha uma hora pra se preparar. Aí eu ia pro meu cantinho, fazia minha respiração, tava nervoso pra cacete. Eu ia perguntar como é que se faz pra se manter presente num clima de guerra e miséria e vendo a dor humana na tua frente. Sim, é muito difícil. Eu era o mais novo ainda dessa trupe e a galera já tinha feito algumas viagens, então eu tava com muito medo, muito, muito mesmo. Então nessa hora, uma vez que a gente montou e tal, eu fui pro meu cantinho, eu me lembro dessa hora que eu fiz a minha respiração, a minha meditação, o meu alongamento, fiz todo o meu ritual que eu tenho pra fazer, coloquei o nariz, a maquiagem, falei minha reza, fiz meu axé babado, deixei tudo ali de lado e pum, abri os olhos. Quando abri os olhos, que é a hora que presente, aquilo que você falou lá atrás, a gente, agora eu sou o João Grandão, agora eu tô aqui. E aí quando eu comecei a olhar, eu me lembro de ter visto que ao fundo, atrás da nossa cortininha, tinha um lago gigantesco e umas montanhas. Então o cenário ele era maravilhoso, porque assim, você tinha uma cortina que abria e você via um lago, era tipo assim, era um cenário talvez o mais lindo que eu já fiz. E eu não tinha visto aquilo. Porque você tá tão na sua cabeça. Ai, meu Deus, será que vocês vão entender? Ai, meu Deus, será que eu falo? Ai, o número, não, sou eu que entro depois. Ai, não, tô com medo. Ai, não, se tocar sirene, tiver que ir embora correndo. Ai, então, esse exercício da preparação, ele traz a gente pro presente. E aí que eu comecei a olhar lá. E não é que eu não estava mais nervoso. Eu seguia nervoso, só que
um nervosismo controlado, você começa a olhar para ver o que tá acontecendo. A plateia tava sentadinha lá, esperando, os menininhos. E aí eu fui lá mais pertinho, vi uns menininhos de longe, comecei a dar um tchauzinho. Aí o menino deu um tchauzinho, aí eu acalmei um pouquinho. Aí fui encontrar com os meus parceiros, eles já estavam prontos também. Aí a gente fez uma roda, porque aí a gente fez o primeiro aquecimento, que era inicial. E agora a gente precisava aquecer juntos. Então a gente fez uma roda, ficamos fazendo uns jogos entre nós. Aí o coordenador da trupe pediu pra gente dar as mãos e ficar em silêncio. Olho no olho, olhando um pro outro. Esse momento pra mim foi muito forte. Porque a gente mal se conhecia. Eu não conhecia. Tinha um cara uma trapezista da Inglaterra, palhaça da Bélgica, o outro da Espanha, eu do Brasil. Era um grupo internacional, assim. Mas ele foi organizado lá na França. Na França, era. Os Palhaços Sem Fronteiras franceses, que organizaram, junto com os Médicos Sem Fronteiras, essa viagem, essa jornada, né? Para fazer o espetáculo lá. Então, a gente tinha feito um ensaio. Imagina, um espetáculo de um ensaio, que a gente mais ou menos, todo mundo já tinha seus números e combinou como vai ser a costura de um número para o outro. Eu preciso de um dos caras falou assim, eu não tinha muitos números, eu era o mais novato tecnicamente falando, os caras eram muito bons e eu era muito mais ou menos. E aí, um dos caras, por exemplo, ele fazia um número de monociclo, que ele precisava de mais uma pessoa para ajudar ele, para sacanear ele, para fazer umas bobagens. E aí, Marcio, você pode me ajudar? Eu falei, posso, super. Eu entrei no número dele. Depois tinha outro número que era um número de mágica, que a palhaça precisava de alguém para ajudar ela na trucagem e na relação com a plateia, escolher alguém da plateia. Então eu entrei, então a gente foi, mas assim, eu não sabia o nome dos caras ainda. Então essa hora que você fica ali, olho no olho, vendo cada um, respirando junto, dá uma conexão assim com o cara, porque você sabe que você tá lá para fazer uma coisa junto, que tem que ser foda, que você tá num lugar muito louco e que você quer fazer o melhor possível. Então eu preciso estar junto com esse cara aí e ele precisa estar junto comigo com a confiança total, né? Puta, isso é muito louco. O cara foi pro Kosovo. Cara, pro Kosovo. Eu queria... Tu consegue abrir o mapinha só pra eu ver exatamente onde que é? Pode abrir. Porque tem... E qual foi essa guerra? Foi 90 e... Ela foi... É melhor ver no Google se foi 98 ou 99, mas acho que foi 99. Porque eu fiz 2 viagens, a outra foi pra África, Madagascar, que não era guerra, era outro contexto. Mas é muito louco, né? Porque a gente não sabe muito, não sabe nada. Pois é, a gente nem faz ideia de qual é a cultura, o que eles falam, como é que eles são lá. Eu lembro que na última Copa da Rússia teve alguma treta sobre essa guerra, porque tem alguma coisa a ver com a Sérvia também. Sim, tá lá na bagunça, na Europa do Leste. Sim, era a antiga Iugoslávia, boa, guerra do Kosovo. 91, por isso que eu falei, tava em 98, 99, porque eram os dois. E o Kosovo, ele existe ou ele foi dizimado? Ele ainda existe? Não existe. Vê no Maps ali pra gente ver onde é que é. Que eu lembro que aí um dos jogadores, acho que foi da Sérvia, fez um gol e fez uma coisa assim. E aí comprou uma treta com a Albânia. E aí eles foram punidos, inclusive, na Copa, porque eles não podiam ter feito essa provocação contra porque eu acho que a Sérvia era aliada do Kosovo, né? Cadê o Kosovo? Tá ali. O que tem em volta? China. Quer ver? Dá um zoom out pra gente ver o que tem. Aí é melhor. Era... Kosovo, a gente fez exatamente na fronteira da Albânia com o Kosovo. Exatamente. Então a Sérvia tinha um ditador que era o Slobodan Milošević, se eu não me engano o nome dele, que ele estava querendo mandar toda a galera né, mandar matar. E matou muita gente. Era uma coisa horrorosa, assim, os relatos que a gente tinha. Eles queriam eliminar o pessoal do Kosovo. E aí... E foi na Guerra da Iugoslávia, tudo isso aí se dissolveu, né? Sim, porque antes disso tudo era uma bagunça toda. Eu não sou bom de geografia, eu não vou saber explicar. É melhor dar uma bugada, mas...